Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu sou psicólogo, coach, terapeuta e eu estou gravando essa palestra devido a algumas perguntas que alguns colegas estudantes de psicologia me mandaram para que eu possa falar um pouquinho sobre a psicologia transpessoal, tá certo? E eu vou fazer um pouquinho aqui o diálogo entre a psicologia transpessoal e minha atuação clínica. Eu sou psicólogo clínico, eu trabalho na psicologia clínica todos os dias há mais de 4 anos. E eu trabalho com uma visão chamada visão sistêmica ou abordagem sistêmica, tá certo? E aí cabe aqui nesse primeiro momento diferenciar um pouquinho visão sistêmica de psicologia transpessoal. Ainda que as duas tenham vários campos de conexão, várias possibilidades de diálogo, é um pouquinho diferente, tá certo? Bem, eu sou de uma época em que a gente não podia falar a princípio que a gente era psicólogo da abordagem transpessoal, né? A abordagem transpessoal ainda sofria muitos e ainda sofre muitos preconceitos, mas existiam muitas limitações, existiam muitos discursos no sentido de não permitir que se utilizasse ela claramente como uma abordagem nas nossas atuações clínicas. Então nós tivemos colegas que migraram, né? E quando se perguntava sobre abordagem, alguns colegas que gostavam de transpessoal diziam que gostavam da abordagem humanista, outros colegas que gostavam da transpessoal diziam que utilizavam uma abordagem mais junguiana, né? E assim nós temos hoje muitos terapeutas que utilizam vários outros nomes, vários outros termos quando se fala, né, das suas abordagens, né? Então a gente vai ter gente que gosta da transpessoal junguiano, humanista, rogeriano, pessoal da Gestalt, pessoal que usa às vezes o termo psicologia integral, visão integral, tá certo? Então são vários termos utilizados aí, né, para desviar um pouquinho dessa ideia de dizer diretamente que é psicólogo de uma abordagem transpessoal, tá bom? Por que aconteceu isso? Porque a gente passou por vários processos, né, por várias estratégias de repressão onde a gente não podia dizer diretamente isso, que a nossa visão era uma visão transpessoal, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Na transpessoal a gente tem vários autores, né? Já aproveitando aqui para falar um pouquinho desses vários autores da psicologia transpessoal, que é uma das perguntas, né? Aí o que é que acontece? Esses vários autores vão utilizar terminologias diferentes. Alguns vão utilizar o termo, por exemplo, psicologia transpessoal ou visão transpessoal. Alguns vão utilizar o termo visão integral. Alguns vão utilizar o termo visão holística, tá certo? Para poder falar de termos que são semelhantes, mas conceitualmente acabam sendo diferentes, porque vão se referir a obras e a autores diferentes, tá certo? Então, qual é a ideia? No Brasil, nós temos alguns autores muito famosos, tá bom? Dentre eles, eu vou citar aqui o Pierre Weil. Pierre Weil foi um dos psicólogos de grande importância, foi um dos fundadores do nosso Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil. E ele foi um grande autor, um grande sintetizador, um grande batalhador aí no sentido de trazer conteúdo sobre a psicologia transpessoal, tá certo? Então, psicologia transpessoal no Brasil começa principalmente com Pierre Weil, tem vários livros, várias referências dele muito boas, tá certo? E depois do Pierre Weil, o que é que aconteceu? Aconteceu a fundação de uma instituição chamada Unipaz, ou Universidade da Paz, da qual um dos principais autores, que eu vou citar aqui também, é o Roberto Crema, tá bom? Roberto Crema ainda é atuante até hoje, continua escrevendo, fazendo palestras, cursos, né, sobre essa temática da psicologia transpessoal, tá bom? E tem também uma autora muito reconhecida aqui a nível de Brasil, que é a Vera Saldanha. Também tem um trabalho muito bom, um trabalho muito reconhecido. Ela fez uma tese de doutorado na Unicamp chamada Psicologia Transpessoal, uma abordagem integrativa, né? É uma referência aí que a gente recomenda para quem quer saber um pouco mais sobre psicologia transpessoal. E ela fala um pouquinho, né, de vários autores, ela faz um passeio falando de vários autores e referências e pioneiros da psicologia transpessoal, inspirações da psicologia transpessoal, né? Então é um texto realmente bem interessante que a gente recomenda aí para quem quer se aprofundar mais, tá bom? A nível mundial, a gente fala de duas coisas, a gente fala dos precursores, né? E também a gente tem alguns autores que são como se fossem inspirações, né, que a psicologia transpessoal vai buscar, né? Então, por exemplo, autores como Jung
e o Moreno, né, do psicodrama, o Jung da psicologia analítica, o Moreno do psicodrama, eles já falavam de espiritualidade nos anos 30, nos anos 40, né, bem antes de surgir a psicologia transpessoal, que vai surgir aí por volta dos anos 60 e 70, tá bom? A gente tem a nível mundial a psicologia transpessoal surgindo de dentro do movimento humanista. Então, autores humanistas, dentre eles o mais importante era o Abraham Maslow, né? Eles fundaram uma quarta força, que seria a força da psicologia transpessoal, porque perceberam que a terceira força, que era o movimento humanista, não respondia a algumas questões fundamentais, questões justamente sobre o sentido da vida, questões sobre aquilo que Maslow chamava de valores do ser, ou de valores S, ou então de experiências de pico, né, na linguagem dele, as peak experiences, né? Então o Maslow, ele fundou junto com outros autores essa psicologia transpessoal, né, para poder abordar esses estados, digamos assim, de uma consciência diferenciada, né? Um outro autor que é muito importante na psicologia transpessoal a nível mundial, é uma referência, é o Rogers, né? O Rogers, ele é tido como um dos precursores da psicologia transpessoal. No seu livro Um Jeito de Ser, ele vai utilizar toda essa visão, né? Totalmente já, digamos assim, para além do movimento humanista e já dentro desse movimento de uma quarta força, tá bom? Outro autor também que ele começa na psicologia transpessoal é o Bert Hellinger, das constelações familiares, tá certo? Ele, a princípio, ele tá na psicologia transpessoal, mas aí o que é que acontece, né? Alguns pós-desenvolvedores e o próprio Bert Hellinger fizeram um movimento de tentar situar aí a constelação familiar como sendo fenomenológica, como sendo dentro do movimento da terceira força, do movimento humanista, tá certo? E o que é que acontece? Acontece uma coisa semelhante com o pessoal, por exemplo, do Rogers, né? Eles dessituam Rogers, eles colocam como se fosse assim, e é verdade isso, como a maior parte da obra do Rogers sendo, portanto, humanista, então seria, né, a linha rogeriana uma linha humanista. O que é a verdade também, sendo que nisso é excluída a ideia de que o último livro do Rogers, né, que é justamente o Um Jeito de Ser, é já totalmente dentro dessa linha, dessa visão transpessoal, tá certo? Um outro autor que eu quero trazer aqui, esse já bem mais dentro, digamos assim, da visão transpessoal, se chama Stanislav Grof. Stanislav Grof cunhou um termo que a gente utiliza até hoje, que é a ideia de estados ampliados de consciência, né? Na época, no começo da psicologia transpessoal, se falava em estados alterados de consciência, mas a ideia é que esses estados alterados, eles passavam a ideia de como se fosse uma patologia, né? Por exemplo, quando a pessoa tem uma intoxicação devido ao alcoolismo, ou a alguma droga, ou a alguma doença mental, ela tem um estado alterado, mas não necessariamente esse estado é o estado que é buscado pela psicologia transpessoal. O que é buscado pela psicologia transpessoal seria o estado ampliado de consciência, né? Que aí seria semelhante à ideia das experiências de pico que o Maslow traz, né, nas suas pesquisas sobre os valores do ser, né? Experiências que ativariam esses valores mais elevados, né? Justiça, verdade, amor, conhecimento, sabedoria, né? Tudo isso seriam estados, valores, motivações do ser que surgiriam a partir dessa experiência elevada que a transpessoal evoca, tá certo? Eu vou falar de outro autor aqui também, muito atuante, que foi o Ken Wilber, né, a nível mundial. Ken Wilber, ele começa escrevendo psicologia transpessoal, né? Um detalhe, né, falando um pouquinho sobre aquela ideia de termos, né? Grof, ele cria uma técnica chamada respiração holotrópica. E aí ele chama a visão, né, que aqui a gente está chamando de visão sistêmica na minha abordagem, ele chama de visão holotrópica, né? O Pierre Weil, que é o autor aqui do Brasil, já chama de visão holística, né? O Ken Wilber, que é um terceiro autor que eu vou trazer aqui agora, ele já falava de visão integral, né? Então tem até vários livros, né, escritos por ele que vão justamente trazer essa ideia de uma visão integral, né? Então Ken Wilber também foi um autor muito atuante e ele expandiu as fronteiras da psicologia transpessoal
para tentar criar uma filosofia integral, uma filosofia que incluísse, né, outras abordagens, como a antropologia, como a filosofia, como a economia, enfim, todas as áreas aí das ciências, elas poderiam ser perpassadas por essa visão transpessoal, por essa visão integral que o Ken Wilber traz na obra dele, né? E tem também um outro autor que é o Roberto Assagioli, que é o criador da psicossíntese, que seria mais um autor aí, né? Digamos assim, que foi bastante importante, que contribuiu bastante para a criação desse movimento transpessoal e é estudado por várias pessoas também, né? Então, quando eu estou falando desses vários autores, não quer dizer que vocês tenham que ter referência de todos eles ou saber sobre todos eles, mas o que eu estou querendo dizer assim, é que não existe uma psicologia transpessoal única, né? Assim como não existe uma psicanálise única. Você tem vários autores dentro da psicanálise, dentre eles o Freud seria o mais importante, né? Dentro do movimento humanista não existe o autor da visão humanista, existem vários autores, existe a Gestalt, existe a visão rogeriana, existe uma série de outras visões, né, dentro do movimento humanista. Do mesmo jeito dentro da psicologia transpessoal. Tem esses vários autores com suas várias contribuições, né? Cada um deles traz uma contribuição importante para avançar nesse campo aí, né? Nessa construção teórica desse referencial da psicologia transpessoal, tá bom? Então, como eu estava dizendo no começo do vídeo, no começo a gente nem podia falar que era psicólogo transpessoal, né? Isso está mudando, isso está melhorando, tá bom? Em 2012, quando eu ainda estava ali pertinho de sair da faculdade, existiu uma resolução, né, a nível do CRP de Santa Catarina, né? O que foi que aconteceu? Uma pessoa, uma profissional que se identificava como psicóloga transpessoal, ela foi censurada pelo CRP de Santa Catarina e foi proibida de usar o termo psicologia transpessoal, abordagem transpessoal nos trabalhos dela, né? Ela recorreu na justiça e foi decidido a nível de juiz que os CRPs eles não teriam o poder de dizer qual a abordagem que o profissional tem que utilizar. Haja visto que naquela época, em 2012, a psicologia transpessoal já era amplamente referendada, já tinha muitos e muitos livros, pesquisas, já tinha várias disciplinas a nível acadêmico, né? Disciplinas optativas de psicologia transpessoal, inclusive eu cheguei a fazer na UFC uma psicologia optativa de psicologia transpessoal, né? Então, se ela já era discutida a nível acadêmico, se já tinha uma série de artigos, já tinha uma série de produção bibliográfica, uma série de autores, a decisão judicial que ocorreu foi o quê, né? De que o CRP não teria o poder de proibir aquela pessoa lá em Santa Catarina de se identificar com essa abordagem da psicologia transpessoal, né? E aí o que é que acontece? Quando se tem uma decisão dessa a nível local, abre-se uma coisa que na nossa lei brasileira se chama de jurisprudência, que é o quê? Qualquer lugar do Brasil onde um psicólogo comece a trabalhar com a psicologia transpessoal e ele sofra algum tipo de repressão, algum tipo de reprimenda, de censura, de não poder falar em psicologia transpessoal, ele pode tomar essa decisão como uma prerrogativa, como uma jurisprudência básica, para dizer assim, olha, mas em outro lugar do Brasil isso já aconteceu e eu posso sim falar em psicologia transpessoal, né? Quer dizer, ele pode recorrer na justiça pelo direito de se falar nesse sentido, né? Mas a ideia é que de 2012 para cá muita pressão já tem sido feita, né, pelos profissionais, pesquisas têm avançado, materiais bibliográficos, pós-graduações, graduações, né? Uma série de movimentos tem sido feito no sentido de fazer avançar esse campo da psicologia transpessoal, né? E aí eu estou aqui em mãos, né, na verdade com um material digital que é do CRP de São Paulo, que é o quê? Né? Um material que foi feito devido a várias pesquisas, rodas de conversas, né? Onde eles chegaram no material que eu tenho aqui em mãos que se chama Psicologia, Espiritualidade e Epistemologias Não Hegemônicas, né? Onde o CRP de São Paulo ele traz o quê? Justamente um amplo material de vários autores falando sobre isso, né? Falando sobre a importância dessas epistemologias não hegemônicas, né? Aí incluso a psicologia transpessoal, mas tem falando aqui de uma ou outra epistemologia diferenciada, né? Mas para dar a ideia de que, né? De que não é porque você está dentro daquelas visões clássicas, tradicionais, que você não está falando a nível científico quando você fala na psicologia transpessoal, tá bom? Então já tem uma série de pesquisas sobre isso, uma série de materiais, né? E tem esse material que eu recomendo vocês a baixarem, né? Para vocês baixarem, vocês vão procurar o quê? CRP de São Paulo /Diverpsi, tá bom? Então vocês procurem aí no buscador que vocês costumam utilizar, procurem aí o site Diverpsi,
né, de diversidade, psicologia, DiverPsi. Aí vocês vão procurar aí, né, o CRP de São Paulo vai ter todo esse material, esse site, esses vários direcionamentos, né, para a atuação do profissional. Tem um outro documento aqui chamado Recomendações para a Atuação Profissional do Psicólogo ou da Psicóloga, né, também do CRP de São Paulo. Esses documentos datam de 2016 já no caso, né? Então, como a gente está em 2018, o que é que a gente quer mostrar com isso? Que cada vez mais tem avançado a discussão e eu já cheguei a ver, inclusive, profissionais no Brasil e aqui no Ceará também, que já se identificam com esses termos, né? Eu sou psicólogo transpessoal, eu trabalho com a dimensão transpessoal, com a visão transpessoal, tá certo? No meu caso, como eu sou de uma época anterior, eu ainda acabei utilizando, né, essa visão de trabalhar com abordagem sistêmica, e dentro da abordagem sistêmica eu incluí também a dimensão transpessoal, né, como uma parte, como se fosse um pano de fundo, né, do meu trabalho também, né? E aí a psicologia transpessoal pode ser utilizada em cursos, em palestras, em grupos e pode ser utilizada no atendimento individual também, tá bom? Então eu recomendo que quem queira aprofundar mais, comece por esse material, né? Do DiverPsi, né? Do CRP de São Paulo, tá bom? Primeiro, as recomendações para a atuação profissional do psicólogo, né? E segundo, esse material que trata, né, da psicologia, espiritualidade e epistemologias não hegemônicas, tá bom? Um material muito bom aí para quem quer começar, né? E aí, se for o caso de se aprofundar mais, de a pessoa realmente gostar dessa dimensão transpessoal, você pode procurar tanto os meus livros, onde eu falo da psicologia transpessoal, mas pode procurar também autores como a Vera Saldanha, como eu já falei, né? Uma autora aqui da psicologia transpessoal do Brasil. Como pode procurar também o Pierre Weil, né? Um autor com vastas obras, com uma grande obra na área da psicologia transpessoal, muito importante da gente conhecer também, tá bom? Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo para ele não ficar muito longo e eu vou fazendo outros vídeos para responder as outras perguntas, tá certo?